Nós vamos falar muito sobre essa incursão, essa viagem de Lula importantíssima à Ásia, começando pela Indonésia. Agora ele já chegou a Kuala Lumpur, na Malásia, onde terá o tão esperado encontro com o presidente Trump, provavelmente no finalzinho da tarde de domingo, dia 26 de outubro. Vamos conversar bastante sobre esse encontro, as expectativas para ele e começando por uma coletiva de imprensa que o Lula concedeu aos jornalistas brasileiros que estão o acompanhando nessa viagem durante a madrugada. Tem uma diferença de fuso enorme, 11 horas, daqui para a Malásia são 11 horas. Então lá, aqui 8 da manhã, lá 7 da noite, Lula já está nesses despachos internos, mais em solo, em Kuala Lumpur, junto com a sua comitiva. E ele falou sobre uma série de assuntos nessa coletiva de imprensa. Nós separamos 3 eixos, 3 temas que Lula tocou. Primeiro, falando sobre o otimismo dessa conversa com Trump, em que ele diz que não há tema proibido, todos estarão sobre a mesa. Cita, inclusive, Gaza, guerra Rússia e Ucrânia, Venezuela, os ataques ali à frota, a navios e embarcações que Trump alega que tem narcoterroristas, tanto no Mar do Caribe, como agora nessa semana, mais recentemente no Oceano Pacífico também. E, claro, falar sobre terras raras, etanol e as sanções. Mas qual é o ponto nevrálgico dessa conversa de Lula com Trump? Isso ele admitiu nessa entrevista coletiva. Ele quer falar sobre as sanções, que, a seu ver, são injustas, comercial e economicamente não encontram justificativas, já que nós temos há muitos anos, há mais de década, uma balança comercial deficitária com os Estados Unidos, tanto do ponto de vista de bens como de serviços, e também falar sobre as sanções americanas impostas às autoridades brasileiras. Só para refrescar a memória de todo mundo aqui, os ministros do Supremo Tribunal Federal, quase todos eles, com poucas exceções, com 3 exceções apenas, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux, estão sem visto para viajar aos Estados Unidos. E um deles, o ministro Alexandre de Moraes, duramente sancionado pela lei Magnitsky, que torna as finanças dele, o uso de finanças, de cartões de crédito americano, a possibilidade de ter bens e contas fora do país, muito difícil. Então, vamos nos debruçar sobre essas declarações do Lula. Ele falou também desses ataques das embarcações no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico e fez menção ainda à margem equatorial, exploração da margem equatorial autorizada, não a exploração, mas pelo menos a pesquisa para dar o início a essa exploração, ver se há óleo comercialmente explorável num poço específico lá na Foz do Amazonas, perto da costa do Amapá. Então, vamos começar ouvindo o Lula sobre esse encontro com o Trump. Roda aí, gente. Primeira parte das declarações. E essa reunião está sendo esperada já há algum tempo. Todo mundo sabe que eu dizia que quando o presidente Trump quiser conversar, o Brasil está à disposição para sentar para negociar. E eu volto a repetir, o Brasil há muito tempo tem 3 negociadores de muita qualidade. Tem o meu vice-presidente Geraldo Alckmin, tem o ministro da Fazenda Fernando Haddad e tem o Mauro Vieira, meu ministro das Relações Exteriores. Todos eles estão à disposição para negociar. Houve um certo truncamento nas negociações depois do telefonema do presidente Trump, a Brasília. Ou seja, eu acho que nós, estamos caminhando para mostrar que não há divergência que não possa ser dirimida quando 2 pessoas com boa vontade se sentem em torno de uma mesa. Eu tenho todo interesse em ter essa reunião. Tenho toda a disposição de defender os interesses do Brasil e mostrar que houve equívoco nas taxações ao Brasil. E eu quero provar isso com números de que houve equívoco nas taxações. E também eu quero discutir um pouco a punição, que foi dada a ministros brasileiros, da Suprema Corte, que não tem nenhuma explicação, nenhum entendimento. Então, tá aí, alguns importantes recados do Lula nessa parte das declarações. Ele vai levar para um ponto de vista mais político, falar de uma vez só. Há muitos negociadores que disseram, isso pode ficar para um segundo momento, a conversa sobre as sanções impostas às autoridades brasileiras. Lula está dizendo que não, que isso pode ser abordado já nessa primeira conversa com Donald Trump. Mas essa conversa, ela não é definitiva, ela é um ponto de partida. Ele mesmo diz, no segundo momento dessa entrevista coletiva, que é longa, viu? Tem vários minutos. Ele diz o seguinte, a gente não vai sair com um acordo comercial pronto de uma reunião, sei lá, de meia hora, 1 hora, não sabemos quanto tempo vai durar. É óbvio que isso não vai acontecer. Ali tem as diretrizes, as linhas gerais impostas
pelos líderes de ambos os países. É lógico que se der química, tanto melhor, porque o acordo pode fluir. E aí, um segundo momento são os negociadores dos respectivos países, Brasil e Estados Unidos, que vão ter que sentar à mesa. Quem são os negociadores? Os três principais aqui. O Lula citou nessa sonora: Geraldo Alckmin, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; Fernando Haddad, da Fazenda; Mauro Vieira, que é o chanceler, o ministro das Relações Exteriores. E do lado americano tem outros vários, tem o Jameson Greer, tem o Scott Bessent, que é do Tesouro, tem o próprio Robert Lutnick, que é o secretário de Comércio. Aí esse pessoal vai sentar às mesas e estabelecer o acordo que sairá a partir dessa conversa de Lula e Trump. Aí os repórteres até tentaram, né, como é do feitio de todo jornalista, arrancar alguma coisa do Lula, mas o etanol vai estar sobre a mesa e as terras raras. O Lula não descartou nada, mas também não adiantou. Ele não antecipou qual será a estratégia negociadora. Certamente ele vai ouvir o que o Trump tem para falar, mas ele já disse, o café, a carne brasileira ficam com preço mais alto, isso é ruim. Tem até na capa do UOL, já, acho que a gente pode exibir agora, porque tem a ver com isso, a Mariana Sanches, que é a nossa correspondente nos Estados Unidos, tem ótima interlocução com o Itamaraty, ela já adianta quais podem ser alguns dos assuntos sobre a mesa, os assuntos que o Lula não revelou nessa declaração, mas que a Mariana, como todo bom jornalista, captou nos bastidores. Olha, ele diz que eles devem anunciar avanços na relação bilateral, Trump e Lula. Do lado brasileiro, mais provável o anúncio de intenções de compras ou investimentos bilionários. Claro, gente, o Lula tem que ter alguma coisa para entregar ao Trump. O Trump tem que sair de lá com algum sabor de vitória. Investimentos bilionários nos Estados Unidos por parte de gigantes do PIB nacional como quem? Embraer, né, a nossa gigante da aviação, e JBS, que é a nossa gigante da proteína animal, de carne principalmente. Essa é a aposta de diplomatas do Brasil com conhecimento da preparação para a reunião, né? Antes disso, eu acho que tem a parte, então tem Embraer e JBS. Aí tudo bem, tem a coreografia da cena, que vai ser muito importante essa foto, né? Aí ela lembra que como foi todo o cronograma, toda a cronologia dessa longa, primeiro da imposição de tarifas e depois da aproximação feita entre os dois líderes a partir do encontro na ONU, né? Território neutro e contatos prévios diminuem o receio brasileiro. E o que o Lula quer arrancar? Primeiro, ele gostaria que houvesse uma trégua, pelo menos temporária, como um gesto, um sinal de boa vontade dos americanos, uma trégua dessa imposição dos 40% de sobretaxa. Por que 40% e não 50%? Porque 10% é o que Trump impôs unilateralmente ao mundo. Todo mundo paga pelo menos 10% de tarifa aos Estados Unidos. Então, tudo bem, o Brasil também, como o resto do mundo. Aliás, como anunciado lá ali atrás, no primeiro dia do tarifaço, o famigerado 2 de abril, estava com 10%. O que o Lula espera como gesto de boa vontade? Que o Trump dê uma trégua e retire, enquanto as negociações perdurarem, esse adicional de 40% sobre os produtos brasileiros. Esse é o plano A. Qual é o plano B? Vamos aumentar a lista de exceções com alguns produtos que estão machucando o consumidor americano, estão levando inflação, café, carne. Aí tem outros, né, que poderiam entrar também, calçados, máquinas e equipamentos seria um sonho, porque isso machuca muito a atividade industrial brasileira, mas principalmente café e carne. Essas são as prioridades e Lula acha que pode aumentar a lista de exceções se a gente incluir alguns outros produtos. Tudo isso estará sobre a mesa e, é claro, terras raras, os minerais críticos. O Brasil tem a segunda maior reserva do mundo. A China, que é o próximo encontro do Trump, porque o Trump tem um encontro com o Lula no domingo. Agora, o principal encontro da agenda do Trump, não se enganem, acontecerá na quinta-feira, dia 31 de outubro, na Coreia do Sul, que é a próxima parada do líder americano e será com o presidente chinês Xi Jinping. Mas vamos voltar para cá, vamos voltar para o Lula e ouvir uma segunda resposta dele muito interessante a outro assunto que tem gerado muito debate, muita repercussão na seara internacional e que diz respeito ao nosso quintal, a América Latina. Porque Trump tem alvejado embarcações, primeiro da Venezuela, depois no Mar do Caribe, tem feito ameaças à Colômbia, dizendo que eles, sob o argumento de que eles ameaçam a segurança nacional americana porque fomentam narcoterrorismo. A Colômbia como um grande, maior produtor de cocaína do mundo e a Venezuela porque faria droga entrar de forma ilegal no território americano. 37 pessoas já morreram nos últimos meses, desde setembro, quando os Estados Unidos vêm atacando, mesmo assassinando essas pessoas em barcos. Isso não está previsto nem na legislação americana. Eu já falei isso aqui essa semana. Essas pessoas têm que ser apreendidas, presas, investigadas, denunciadas, levadas a julgamento nos Estados Unidos, mas não mortas, né? Não mortas. Isso não faz parte da legislação americana, muito menos da internacional. Vamos ouvir o que o Lula respondeu sobre esse assunto. Roda aí.
Você não pode simplesmente dizer, sabe, que você vai invadir, que vai combater o narcotráfico na terra dos outros, sem levar em conta a Constituição dos outros países, a autodeterminação dos povos, sem levar em conta a soberania territorial de cada país. Porque se o mundo ficar uma terra sem lei, sem respeitabilidade, vai ficar muito difícil viver. Eu espero, se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu teria imenso prazer de discutir com ele assuntos. Imenso prazer. Sabe? Esse e outros assuntos. Tem uma parte sutil nessa fala do Lula, em que ele diz assim: se o presidente Trump quiser discutir esse assunto comigo, eu terei imenso prazer em discuti-lo, assim como outros assuntos. Ele não diz que levará esse assunto à mesa. Isso combina com uma apuração que eu tive mais cedo essa semana sobre esse assunto, quando eu questionei diplomatas brasileiros, mais de um, e eles me responderam o seguinte: esse não é o foco do encontro de Trump com Lula. O foco do encontro de Trump com Lula é a agenda bilateral, os assuntos que dizem respeito diretamente ao Brasil e Estados Unidos, não necessariamente passa pelos outros países. É lógico que isso pode ser abordado, esse tema, durante a conversa, e aí o Lula vai defender, acho que cuidadosamente, esse ponto aí sobre a soberania. É diferente do discurso que o Lula tem feito nos últimos dias, em congresso, ou então para a militância petista, do PCdoB, de outros partidos de esquerda, em que ele reforça a soberania desses países, e aí faz uma menção, sem citar nominalmente o Donald Trump, mas dizendo que está interferindo, que é um absurdo, etc., esses assassinatos que os Estados Unidos têm promovido nos barcos em águas internacionais. Mas, certamente, não será esse o tom beligerante levado a Lula por Trump. E, por último, tem a parte finalzinha, a última pergunta dessa entrevista coletiva, em que a repórter questiona Lula sobre a exploração da margem equatorial e se isso não é contraditório à postura ambientalmente responsável, que aposta em biocombustíveis, às vésperas da COP30, são todas bandeiras que o Brasil empunha. O Brasil, a mensagem que o Brasil quer passar para o mundo é que nós somos um dos países que mais tem energia renovável no planeta Terra. Essa é a primeira mensagem. A segunda mensagem é que a gasolina brasileira utiliza 30% de etanol. Por isso a nossa gasolina é mais pura que as outras. O que nós queremos mostrar é que o nosso óleo diesel tem 20% de biodiesel, por isso ele é mais puro que os outros. Tá? São três coisas. A segunda coisa é que nós pegamos autorização para fazer pesquisa na margem equatorial. Sabe? Entre você fazer a pesquisa e você tirar petróleo leva um tempo muito grande, porque precisa de novas licenças para poder fazer as coisas numa empresa que tem expertise. Você não tem histórico da Petrobras ter vazamento de óleo em lugar nenhum. Possivelmente seja a empresa com mais expertise de prospectar petróleo em águas profundas sem nenhum dano. Mas isso não tira o fato de que nós estaremos explorando, sim, combustíveis fósseis, mesmo que não haja nenhum acidente ecológico, ambiental, e a gente espera que não haja, mesmo que não haja nenhum vazamento de óleo, a gente continua explorando combustíveis fósseis, e isso emite gases de efeito estufa, embora, e aí o Lula tem razão primeiro, a gente tem uma matriz energética limpa, o Brasil é conhecido mundialmente, internacionalmente por isso, 85% da nossa matriz energética é limpa. 2, a principal fonte de emissão de gases de efeito estufa no Brasil não é a exploração de combustíveis fósseis, como é no resto do mundo, e sim o desmatamento. Então, nosso calcanhar de Aquiles, aquela coisa de zerar o desmatamento até 2030, está focado em outra seara, não na exploração de combustíveis fósseis, mas não tira também o fato de que é uma contradição às vésperas da COP30. A gente separou algumas telas para mostrar para vocês sobre essa região do mundo que o Lula está. A ASEAN, que é um bloco formado por 10 países membros. Olha aqui, Brunei, Camboja, Filipinas, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Singapura, Tailândia, Vietnã, terá um 11º em breve, que é o Timor-Leste. O que é isso? É a região sudeste asiática, é a região que cresce em ritmo mais rápido, mais veloz em todo o planeta, teve um desenvolvimento econômico atroz, absurdo nos últimos anos. E se for considerado como bloco econômico, já é o nosso terceiro parceiro comercial. Perde para a China, para Estados Unidos, que são primeiro e segundo lugar, respectivamente, aí vem a ASEAN, se a gente considerar esses países como bloco, né?
População total, 694 milhões de habitantes. Mercado consumidor gigantesco. PIB, 4 trilhões de dólares é uma estimativa. Principal parceiro comercial, China, né, que tem 767 bilhões de dólares em troca com a ASEAN, né? Então a China é o principal parceiro comercial com a ASEAN, até porque é muito próximo, tem 25% total do comércio, e o comércio bilateral com o Brasil de apenas 37 bilhões, ou seja, a gente não tem nem 10%, mais ou menos 5% do que a China comercializa com a ASEAN é o tamanho do nosso comércio, tem um potencial para crescer gigantesco. Vamos passar para a próxima tela, continuar nesse perfil, mas olha o que aconteceu na balança comercial e olha como o comércio explodiu. 2024, as exportações foram da ordem a verde clara, não tem na legenda aqui, mas a verde clara é exportação e verde escuro importação. Temos um saldo positivo, como vocês podem observar, evidentemente, no comércio com o bloco ASEAN. Exportações da ordem de 26 bilhões de reais no ano passado, importações de apenas 10. Você teve 15 bilhões de reais, 15,5 bilhões de saldo comercial positivo no ano passado. Esse ano a gente está com um saldo positivo de 6,3 bilhões de reais. E agora os principais produtos exportados e importados, né? Primeiro exportados do Brasil, os principais destinos são 3 países, Indonésia, Malásia e Singapura. Primeiro, óleos, combustíveis de petróleo, veja que é uma pauta muito focada em produtos de menor valor agregado, em commodities, aliás, como é a pauta característica da pauta comercial brasileira. Óleos, combustíveis de petróleo, farelos de soja, óleos brutos de petróleo, açúcares e melaços, soja, algodão, milho não moído, carne suína, trigo e centeio. E os principais produtos importados pelo Brasil, dos países asiáticos, do Sudeste Asiático, aí são produtos com maior valor agregado, produtos industrializados. Válvulas e transistores, equipamentos de telecomunicações, gorduras, pneus de borracha, partes e acessórios de veículos automotivos, calçados, máquinas e aparelhos, processamento, máquinas para escritório, látex, borracha, etc.